Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça do like, não se esqueça da lojaassombrada.com.br e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? Então vamos lá pro único relato de hoje, que é este daqui. Minha irmã viu demônio. Eita, laia, credo, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, tudo bem? Esse relato aconteceu com a minha irmã. Foi algo muito tenso e difícil para minha família, principalmente para minha irmã. Vai ser um pouquinho longo, não é tão longo assim, né? E por isso eu peço desculpas, mas acho necessário não deixar de fora nenhum acontecimento. Todos os nomes já foram trocados. Muito obrigada, vamos lá. Bom, a minha irmã Karina nunca foi assim flor que se cheire. Sempre respondia mal a minha mãe, que vira e mexe chorava por causa dela. Ela batia nos meus primos, inclusive deu uma pedrada na cabeça de um deles uma vez. Certa vez, a Karina ficou impossível de se conviver. Ela xingava minha mãe com tudo quanto é palavrão, não obedecia a ninguém e achava que estava arrasando, toda poderosa. Até que a minha mãe disse para ela: se eu não tô te dando um jeito, Deus vai achar um jeito de te colocar na linha. Quando mãe fala. Até que no outro dia, eu e minhas outras duas irmãs fomos para a escola e a Karina, toda rebelde, não quis ir. Ficou em casa sozinha. Quando voltamos da escola, vimos a Karina do lado de fora, chorando no colo da minha tia, que era nossa vizinha. Fomos perguntar o que aconteceu e a surpresa. Ela disse que estava arrumando a sala quando viu um vulto de um homem magro e encurvado passando no corredor. Ela achou que era coisa da cabeça dela e continuou arrumando normalmente. Depois, ouviu as portas do guarda-roupas dela se abrindo e depois fechando. Era daqueles guarda-roupas antigos de madeira, então sempre fazia barulho quando abria e fechava a porta. Ela foi então até o quarto e não viu nada demais. Abriu as portas achando que eu e minhas outras irmãs podíamos ter chegado da escola e nos escondido lá para tentar assustá-la, mas não havia nada. Quando chegou novamente... Não, foi quando fechou novamente a porta. Ao olhar para o lado, então, ela viu o ser novamente, só que dessa vez ele a encarou por alguns segundos e saiu, sumindo no corredor. Ela correu para a cozinha, que era a saída mais próxima, e quando estava se direcionando ao portão para fugir, aquele ser apareceu lá novamente, só que dessa vez debochando dela, rindo muito. Ela voltou para casa e trancou a porta da cozinha apavorada, quando viu uma sombra se aproximando na sala que ficava no final do corredor. E ao virar o rosto, outra sombra na cozinha, bem próximo a ela. A porta mais próxima para ela correr seria a do banheiro, então ela foi para lá, correu e trancou a porta. Ficou quieta lá por quase uns 10 minutos e aos prantos, de desespero. Acho que aos prantos de desespero decidiu sair do banheiro depois de uns 10 minutos. Vendo que já não havia barulhos ou gargalhadas, porque ela estava ouvindo gargalhada também. Vendo que já não havia barulhos ou gargalhadas, resolveu sair. Então, além dela ver esses vultos, ela estava ouvindo gargalhadas. Bom, mas a tormenta ainda só estava começando. A porta do nosso banheiro era de madeira e por causa da umidade ela inchava, dilatava, sabe? Ficando bem difícil de trancar. Então tínhamos um macete para abrir a porta e o meu pai deixava um pé de cabra no armário embaixo da pia. Então pegávamos, enfiava embaixo da porta e levantava um pouco, assim ela destrancava mais rápido. Ela se virou para abrir o armário e quando olhou no espelho por cima da pia, ela viu atrás do reflexo dela um ser completamente horrível. Segundo ela, esse ser tinha uma pele acinzentada
tinha elevações por dentro da pele, chifres que davam voltas como de um bode e dentes pontiagudos. Ela não sabia o que fazer. Ficou paralisada por alguns segundos quando sentiu um bafo fedorento e um vento quente na sua bochecha. Sem ter o que fazer, apenas se abaixou, abraçando os joelhos e começou a chorar. Quando viu a coisa fazer exatamente o mesmo que ela, porém ao invés de chorar como ela, ele ria, debochando, né? Sem ter o que... voltei aqui. Ao ouvir as gargalhadas, ela se levantou e começou a gritar e tentar abrir a porta. E aquela coisa ali, né, sentado do lado dela ali no banheiro, começou a gritar junto com ela. Nisso a minha tia ouviu. Disse que aquela voz, ou a voz do encardido, era uma mistura de uma voz grossa, demoníaca, com uma voz finíssima. O que deixava mais feio ainda. Então, perto do portão, a minha tia perguntou quem estava lá. E a Karina gritou desesperadamente pedindo socorro. Tia Maria, socorro! Me ajuda, me tira daqui! Então a minha tia tentou entrar pela porta da cozinha, mas estava trancada. Então decidiu pular a janela do corredor. Ao entrar em casa, ela disse ter sentido um cheiro de bicho morto. E estava tudo muito abafado. Ela perguntou para minha irmã onde ela estava e ouviu a voz do encardido dizer, no banheiro. Minha tia disse que gelou e, percebendo que se tratava do pé preto, começou a rezar o Salve Rainha. Logo no início da reza, o bicho começou a gritar e parecia com um porco sendo abatido. Credo, gente. A Karina conseguiu abrir a porta e correu para os braços da minha tia, que a abraçou, mas continuou com a reza. Dizem que quando começa o Salve Rainha, não pode parar na metade. Em seguida, foram para fora do portão e lá sentaram chorando. E a minha tia, branca feito leite. Foi quando as minhas irmãs, outras 2 irmãs e eu chegamos. Depois de ouvir toda a história, a última coisa que a gente queria era entrar em casa, né? Então fomos todas para casa da minha tia. Mais tarde, quando minha mãe chegou, ela entrou em casa, viu que não tinha ninguém e logo foi procurar na casa da minha tia. Assim que ouvimos a voz dela, foi como se tivesse flores assim para todo lado e fomos correndo abraçar a mamãe, né? Menos a bendita da Karina, que começou a culpar minha mãe por tudo aquilo. Disse que minha mãe jogou uma praga nela para ela ser perturbada. Minha mãe não tinha entendido nada. Aí a tia Maria contou tudo para ela e ela começou a chorar de novo. Minhas outras irmãs e eu pegamos uma certa raiva da Karina por sempre fazer a mamãe chorar. Bom, decidiram então levar ela na casa do meu avô, que até hoje é pai de santo. Vou chamá-lo aqui de Paulo. Chegando lá, o vovô já viu o desespero e chamou a Karina para um quarto separado. Do lado de fora era possível ouvir: "Não vou largar! Ela obedece apenas a mim! Sou parte dela agora!" Numa voz completamente demoníaca. Minha mãe pediu para a tia Maria levar as minhas outras irmãs e eu para casa. Fomos com o botão na mão, né? Morrendo de medo. Mas chegamos lá, comemos uns biscoitinhos e fomos assistir as trigêmeas. Havíamos até esquecido de tudo. Quando já ia dar umas 8 da noite, a minha mãe chegou em casa de mãos dadas com a Karina, dizendo que tudo ia se resolver e tudo ia ficar bem. Parece que fizeram as pazes e estava tudo bem. Isso por um certo tempo, né? Bom, passado ali um mês mais ou menos, começa a Karina de novo a responder mal a mamãe e tudo mais. E dessa vez ela chegou a ficar por quase 1 ano sem conversar com a minha mãe. Isso foi em 2010. Mas até hoje, às vezes a Karina ainda dá uns surtos. Trata mal todo mundo, inclusive as pessoas com quem se relaciona amorosamente. Ela não consegue ficar com ninguém por muito tempo.
Constantemente ela dá uns gritos que a voz dela fica irreconhecível. Atualmente, de todas nós, ela é a única a morar com a minha mãe. E continua ingrata. Teve uma filha linda que tem 1 aninho, mas essa neném não consegue dormir no mesmo quarto que a mãe. Sempre quer fugir pro quarto da minha mãe, da avó no caso, onde consegue dormir em paz. Sempre ao entrar no quarto da Karina, a minha sobrinha fica espantada, eu acho. Toda hora ela se assusta e a gente nunca sabe com o que ela se assusta. Se alguém tiver alguma explicação e ou solução, eu ficaria feliz em ouvir, pois quero o melhor para minha irmã, para minha sobrinha e para o bem-estar da minha mãe também. Agradeço, Ana, e mais uma vez sinto muito por ter sido tão longo. Não foi tão longo, não. Mas assim, talvez seria interessante investigar se ela não tem algum tipo de transtorno a ser tratado, alguma coisa assim que pode, né, ter, assim, sei lá, alguma coisa que possa levar ela a ter esses surtos, esses gritos, essas brigas, né, não sei. E acredito que uma coisa puxa a outra. Isso não tratado, tratar mal os outros, tratado assim, eu falo, se ela tiver algum transtorno, alguma coisa que não é tratado, às vezes com medicamento mesmo e tal, e aí fica nesse clima ruim de ficar xingando, né, soltando aí no ar essas palavras ruins, fazendo outra pessoa chorar, gerando um clima de tristeza, gerando um clima de raiva, isso começa a atrair outras coisas espirituais que também não são boas, que também vai cutucar pra coisa ferver, pra eles ficarem, ferveu, é isso mesmo que a gente quer, entendeu? E aí uma coisa puxa a outra e pode ser que ela tenha atraído mesmo coisas não muito legais, até por isso a criança não fica à vontade, também não sei como é o comportamento dela com a criança, porque às vezes a criança não tá à vontade também, porque toma uns xingos, uns negócios que, né, nem eu quero ficar com alguém assim, mas eu acredito que pode ter as duas coisas aí, entendeu? Algo psicológico, psiquiátrico, não sei, junto com algo espiritual, que uma coisa, né, que pode se aproveitar dessa situação também. Então seria interessante se fosse dar uma investigada nisso, e se realmente fosse isso, ela teria que entender e querer melhorar, né, ir atrás de alguma coisa para melhorar, porque senão... E é isso, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tiver uma história parecida, conta pra gente, ok? Mas que ela viu, nem adiantou ver coisa ruim que não parou. Credo. Meu Deus, no banheiro, ainda um lugar pequenininho, o capiroto atrás dela, daquele jeito. Meu Deus. Eu virava um monge budista nas montanhas lá e falava, eu não quero ver mais nada não, vou ficar aqui, ó, quieta. Só na meditação da elevação espiritual. Ai, meu Deus. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.